Olá, antes de tudo, uma feliz Páscoa para você e para sua família. Que a Páscoa que é ressurreição, que é esperança, que é um novo rumo, que tudo isso possa acontecer na sua vida, que você se sinta agora tocado por essa esperança que vem do Evangelho e que a Páscoa simboliza para nós. Eu queria meditar com você hoje sobre um breve texto muito conhecido que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. É um texto que fala da ressurreição de Jesus e fala de dois discípulos indo para Emaús, que era uma cidade distante de Jerusalém, alguns quilômetros. O texto diz o seguinte, capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, alguns quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: O que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez-lhe menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esse texto fala de discípulos que estavam frustrados porque a sua expectativa messiânica aplicada a Jesus não se concretizou. A gente sabe que havia em Jerusalém uma tradição messiânica muito forte na época de Jesus, que era vinculada a um Messias militar, ou seja, o Cristo que chegaria, o Messias que chegaria, iria com o seu poder, com a sua autoridade, com a sua força, inclusive força de exércitos militares, expulsar os estrangeiros de Jerusalém e tornar a cidade pura como era anteriormente, segundo a crença judaica. E aí muitos projetaram em Jesus de Nazaré essa expectativa. Afinal de contas, se ele é o Messias, então é o momento dessa cidade, da nossa cidade Jerusalém, ser purificada. Os estrangeiros serão expulsos daqui e Jesus, pela força, vai acabar com a dominação do Império Romano. Afinal de contas, esse império que domina a região é um império que se mantém às custas do sofrimento de muita gente. O Império Romano domina pela força. A chamada Pax Imperial é a paz baseada na força militar. A paz de que nós estamos em paz desde que você concorde comigo. Se você discorda de mim, a gente entra em guerra e eu venço você porque eu sou mais forte. É o que diria o Império Romano. Essa lógica que está sustentando as relações sociais, econômicas, políticas e religiosas da Palestina do primeiro século fez surgir, portanto, uma expectativa muito grande sobre a vinda desse Messias,
que iria libertar Israel. Pois bem, nós temos aqui nesse texto 2 discípulos de Jesus que estão indo embora de Jerusalém, estão caminhando para longe de Jerusalém. Por quê? Porque nesse momento aqui já faz 3 dias que esse Jesus, o suposto Messias que iria libertar a todos, acabou sendo crucificado. E a cruz, na tradição judaica, para a teologia judaica, é uma pena dada a criminosos e a gente que foi abandonada por Deus. Então, certamente, esse Jesus não é o Messias. E eles vão caminhando, conversando sobre isso, com um coração pesaroso, um coração entristecido. Mostrando, aliás, que é possível caminhar triste, é possível caminhar com um coração amargurado. E é preciso, então, que a gente pare por um momento para pensar a nossa própria vida, a fim de percebermos se nós estamos caminhando tristes, caminhando com um coração pesaroso. Bom, segundo a narrativa, Jesus aparece para esses discípulos. E esses discípulos que estão frustrados, desesperançados, tristes, cansados, estão fugindo de Jerusalém, estão querendo se refugiar em outro lugar, Jesus aparece a esses discípulos. E aparece por uma razão muito simples. Jesus se importa com esses discípulos, assim como se importa conosco. E a primeira coisa que ele faz com esses discípulos é perguntar a eles o que os preocupa. Como diz o versículo 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Porque o sofrimento, a dor, a tristeza, a desesperança faz isso com a gente. A gente para de prestar atenção nas coisas, a gente não consegue perceber mais Jesus do nosso lado, Deus do nosso lado, Deus caminhando com a gente. E aí Jesus, para corrigir essa visão míope dos discípulos, a primeira coisa que ele faz é perguntar a eles o que houve. Qual é o problema? Por que vocês estão tão tristes? E aí os discípulos param entristecidos e começam a dizer. A primeira questão então que Jesus aqui nos mostra e nos trata também como esses discípulos é que ele deseja nos fazer parar por um momento para ouvir o que a gente tem a dizer. A gente está tão acelerado, num ritmo tão acelerado do dia a dia, que a gente não consegue parar para pensar sobre si mesmo e para responder a Jesus o que ele tem a nos perguntar, que é justamente como nós estamos. E nesse sentido, esses momentos, que são momentos muito duros, momentos de isolamento, mas são momentos que talvez a gente possa utilizar para fazer esse exercício. Parar um pouco a vida e pensar em si mesmo, pensar como está o coração, e fazer isso a partir dessa preocupação de Jesus, desse interesse de Jesus em saber como nós estamos. Então, a pergunta que ele nos faz é a mesma que ele fez aos discípulos aqui. O que é isso que vos preocupa e de que vocês estão tratando à medida que caminham? Aí eles dizem, olha, você é o único que não está em Jerusalém, que não soube dessas coisas, de como Jesus, varão poderoso, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como esse Jesus foi morto pelos principais sacerdotes inclusive da nossa religião, e pelas autoridades romanas, pelas autoridades que governavam essa região toda. Eles dizem, você não sabe dessas notícias? Esse Jesus, que nós esperávamos que fosse quem havia de libertar Israel, foi preso e foi condenado à morte pelos religiosos e também pelo próprio Império Romano. E aí a gente está aqui nessa desesperança, porque afinal de contas, já há 3 dias atrás essas coisas aconteceram. E então eles mostram aqui, mais uma vez, esse cerne da frustração, da perda da esperança. Baseada aqui nessa expectativa que tinham de Jesus como Messias militar, libertador, que havia de redimir Israel pela força. Pois bem, aí Jesus começa a conversar com eles e eles dizem o seguinte, ora, é verdade que alguns dos nossos, algumas mulheres que estavam com a gente, foram até o túmulo e lá tiveram uma visão de anjos que diziam que ele tinha ressuscitado. Alguns dos nossos foram até o túmulo e perceberam que, de fato, o que as mulheres descreveram era o que estava acontecendo, mas não viram Jesus.
Então perceba que eles estão tão desesperançados que até mesmo uma boa notícia chega até eles, mas é recebida com descrença e com aquela impossibilidade de crer no que pode acontecer, no que poderia ter acontecido. E aí Jesus diz a eles: ó nestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Aqui Jesus nos mostra o seguinte: a primeira maneira de vencermos e de ultrapassarmos essa desesperança é aprendermos a ler a Escritura, ler a Bíblia com os olhos de Jesus de Nazaré, com a lente de Jesus de Nazaré. Porque se nós lermos a Bíblia com outros olhos que não os de Jesus de Nazaré, nós vamos transformar a Bíblia cedo ou tarde numa arma contra outros. Se nós lermos a Escritura com outro olhar que não seja o olhar de Jesus, a gente vai, em nome da defesa da doutrina correta, da Escritura correta, a gente vai matar pessoas. E talvez nesse processo, aliás, mais que talvez, certamente nesse processo, nós acabaremos por mandar à morte supostos messias que não vêm a nós conforme a gente achava que deveria ser. Vamos lembrar, quem mata Jesus é o Império Romano, mas as razões para levá-lo até a cruz são apresentadas pelos religiosos fariseus que defendiam a tradição judaica e a teologia judaica com unhas e dentes. Vamos lembrar, por exemplo, dos embates que Jesus tem com os fariseus sobre a questão do sábado. Na lógica farisaica, o sábado não é para trabalhar, não é para fazer nada, é preciso parar tudo e nenhuma atividade pode ser feita. Pois bem, Jesus curava pessoas no sábado e isso irritava profundamente os fariseus. Irritava a tal maneira que Jesus vai ter que dizer a eles: olha, ide e aprendei o que eu quero, misericórdia e não sacrifício. Por quê? Porque o ser humano não foi feito para o sábado, mas é o sábado que foi feito para o ser humano. Não inverta a ordem, não coloque a doutrina acima da vida humana. Por quê? Na lógica de Jesus é o contrário que acontece. A vida humana está sempre acima da doutrina. Por quê? Porque o olho de Jesus, o olhar de Jesus é o olhar misericordioso. Gente do céu, enquanto nós não conseguirmos enxergar a Escritura, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, com o olhar de Jesus, com a lente de Jesus, a gente vai permanecer na mesma posição que os fariseus, querendo que essa Escritura se cumpra na força sobre os outros. Porque é o que se pensava aqui. Esses dois discípulos estavam querendo o quê? Que o Messias que viesse, o Messias militar, vencesse os exércitos inimigos romanos pela força do seu braço, pela força militar, e com isso estabelecesse sobre Jerusalém uma cidade pura, livre de qualquer estrangeiro que sujasse os seus pés, sujasse a cidade com seus pés. Essa expectativa é uma expectativa que não vem da lógica de Jesus. Então Jesus precisa corrigir isso constantemente nos discípulos. E a gente vê isso, aliás, em várias passagens. Nesse mesmo Evangelho de Lucas, lembremos que os discípulos e Jesus foram rejeitados por samaritanos. E aí o que os discípulos querem fazer? Querem mandar fogo do céu para queimar aquelas pessoas, porque supostamente elas rejeitaram o Jesus que esses discípulos estavam crendo. E Jesus olha para os discípulos e diz: olha, vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque o Filho do Homem não veio para condenar os homens, mas para salvá-los. E essa leitura vai se repetindo em várias ocasiões. E aqui a gente é apresentado por essa chave de leitura. Qual? Lermos a Bíblia e, a partir disso, lermos a própria vida com um olhar de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque Jesus é a própria palavra encarnada. Olhar para Jesus é olhar para a palavra de Deus feito gente. E a palavra de Deus feito gente decide salvar pessoas no lugar de condená-las por pecados. A palavra de Deus feito gente decide dar mais uma chance à mulher pega em flagrante adultério, no lugar de apedrejá-la como os fariseus queriam. A palavra feito gente, a palavra de Deus feito gente, decide amar
e amar os seus até o fim. A palavra de Deus feito gente decide se entregar voluntariamente a cada dia até culminar na cruz. Essa palavra de Deus precisa ser a nossa lente para ler a vida, porque caso contrário, a gente também vai esbarrar nessa desesperança de esperar algo de Jesus que não vem de Jesus, que não tem vínculo com Jesus. Aqui a lógica é, olhe para a Escritura a partir de Jesus. E segundo o texto diz, isso gera o coração ardendo. Os discípulos logo depois que eles reconhecem Jesus, eles vão dizer isso. Olha, o nosso coração não estava ardendo quando ele falava das Escrituras a partir de si mesmo, quando ele enxergava nas Escrituras ele mesmo. Quando a gente faz isso, a palavra de Deus, que é vida para nós, vira também vida para os outros. Porque ela passa a ser lida a partir de Jesus de Nazaré. E isso faz toda a diferença na vida. Porque isso nos apresenta uma possibilidade de lermos a Bíblia e a vida, e a nossa e a vida e a vida dos outros, com um olhar misericordioso. Sabe? Faça essa experiência. Leia a Escritura, não contra os outros, mas contra você mesmo. Leia a Escritura contra si mesmo. Em que sentido? No sentido de que essa leitura me gera em mim conversão, gera em mim arrependimento, gera em mim uma novidade de vida. E não como peso angustioso, mas sim como libertação, como estadia pacífica ao lado de Jesus que quer nos falar coisas que vêm da sua palavra. Essa aqui é a primeira coisa que Jesus fala para esses discípulos aqui. A segunda coisa que Jesus propõe a esses discípulos para curar essa desesperança é ele se apresenta disponível. Jesus é um Deus disponível. Não é um Deus que está lá distante no céu. Jesus é um Deus que caminha junto com a gente. E caminha tão próximo que quando a gente diz a ele, Senhor, já se faz tarde, fica com a gente, ele escuta. Ele atende esse pedido, ele entra na casa. E essa talvez seja o momento da gente fazer isso. Nas nossas casas, vivendo esse processo de isolamento necessário e importante nesse momento, por causa da Covid-19, vivendo esse isolamento, nesse momento, então, é o momento de chamarmos e convidarmos Jesus, Senhor, entra na minha casa, já se faz tarde, fica com a gente. Porque Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, não é um Deus preso aos templos. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita e deseja habitar o nosso coração. Como diz o próprio Apocalipse, Jesus diz, eu estou à porta do coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e cearei com ele. Texto esse que nós usamos para evangelizar pessoas, e é ótimo fazer isso, mas texto esse que é dirigido em primeiro lugar a cristãos, à igreja. Cristãos que no seu cristianismo, na sua vivência de fé, mantém Jesus do lado de fora. Pois bem, esse Jesus está batendo a porta, e esse Jesus deseja que a gente diga a ele, Senhor, já se faz tarde, entra e faz morada, fica com a gente. E olha que interessante. Jesus respeita o nosso cansaço. Porque, segundo o texto, a ideia que a gente tem aqui é que Jesus poderia seguir viagem. Mas ele respeita o cansaço dos discípulos. Esses discípulos aqui que não aguentam mais andar, que estão exaustos. Então precisam parar um momento na caminhada, entrar em casa, descansar. Jesus entra com eles porque Jesus sabe do que a gente precisa, das nossas necessidades. Ele nos conhece e ele nos ama. Então ele entra para ficar com a gente. Ele não segue viagem, não nos abandona no caminho. Ele entra nesse isolamento social que a gente está vivendo. Jesus entra com a gente na casa. Jesus fica com a gente na casa. Isso é maravilhoso. Uma outra questão que Jesus mostra para esses discípulos de como enxergá-lo e de como vencer essa desesperança frustrada, essa frustração que vem de uma expectativa torta sobre ele, é a lógica de estar
partilhando a mesa. No versículo 30, aconteceu que quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Jesus é reconhecido no partir do pão. E por que isso? Primeiro, porque esse era o dia a dia da vida de Jesus. Jesus amava partilhar a sua mesa com todos e todas que dela se aproximassem. Não havia nenhum tipo de exclusão, não havia nenhum tipo de barreira, não havia muros, havia pontes, havia convites, havia chamados a sentar-se à mesa do Pai, junto de Jesus. Todos nós somos convidadas a sentarmos à mesa junto de Jesus. Essa mesa é a mesa do banquete do reino de Deus. É a mesa onde nós podemos compartilhar da sua presença e da presença do próprio Pai. Essa leitura que vem dos evangelhos, essa leitura está muito presente aqui nessa passagem. Jesus está aqui fazendo o que sempre fez, partilhar a sua própria vida. E é por isso que os discípulos o reconhecem. E uma segunda questão sobre essa passagem. Reconhecer Jesus no partir do pão é reconhecer Jesus nas coisas cotidianas, nas coisas do dia a dia. Que coisa mais simples do que partir o pão e repartir entre as pessoas, de comer junto. Esse ato de comer junto, esse ato cotidiano, aqui segundo o Evangelho de Lucas, e não só Lucas, mas todos os evangelhos mostram isso, ele revela a presença de Jesus no cotidiano. A gente fica esperando Jesus aparecer nas grandiosidades, nos espetáculos cósmicos, nas grandes celebrações. E às vezes Jesus aparece nesses momentos também, mas Jesus está nas coisas do cotidiano. Sabe? No prazer de se alimentar, no prazer de partilhar a mesa, no prazer de conversar, e uma conversa sem nenhum pingo de interesse evangelístico, mas só o prazer da conversa, de falarmos sobre série, filme, futebol, o que seja, estarmos juntos. Jesus se faz presente nestes momentos cotidianos, e é nesses momentos que a gente reconhece Jesus. Onde? Jesus presente conosco, certamente, nessa experiência de Deus que nós temos, mas também Jesus presente e se revelando na vida do nosso irmão, da nossa irmã, da nossa família. Quando estamos juntos, a gente enxerga Jesus um no outro. E essa é a leitura aqui que nos faz, que fizeram os discípulos aqui, reconhecer esse Jesus. Olha só, a gente está vivendo aqui a lógica que ele sempre viveu. Jesus está aqui conosco, nós o reconhecemos. E é isto que faz com que os discípulos percebam Jesus. É isso que faz. Então, é esse duplo convite de chamar Jesus, olha, fica com a gente nesse momento. E não só chamá-lo para ficar nesses momentos supostamente religiosos, mas ficar também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. No que fazemos, de como nos divertimos, no que comemos, no que bebemos, em tudo que viemos a fazer, Jesus está presente com a gente, não como juiz severo, não como vigilante cósmico, mas como companheiro, como amigo na jornada, como alguém que está junto, que segue junto e que descansa junto com a gente e que parte o seu pão com a gente. Essa lógica do Evangelho é a lógica que faz com que a gente reconheça Jesus. E aí, quando os discípulos reconhecem Jesus, quando a gente reconhece Jesus, tudo muda. A desesperança dá lugar à esperança da Páscoa. Porque os discípulos aqui, segundo a narrativa, eles retornam a Jerusalém na mesma hora. E retornam com uma boa nova, com o evangelho, dizendo, olha, de fato, Jesus ressuscitou, nós o vimos no caminho. E lá são recebidos por outras notícias de outros discípulos que têm a mesma lógica. Nós também o vimos no caminho. Nós o vivenciamos, nós o vimos, ele apareceu para nós. Então, hoje é Páscoa. E Páscoa é domingo de ressurreição. Páscoa é domingo de se reencontrar com o Mestre. De chamá-lo mais uma vez para estar em casa.
E uma vez que ele está em casa, que ele entre na casa, permitir que ele seja percebido nas coisas cotidianas do partir do pão. E ao fazermos isso, termos o nosso coração, como diz John Wesley, estranhamente aquecido por essa experiência de encontro com Jesus, que nos anima a vida, que nos coloca em um novo fôlego, em uma nova caminhada. Eu não sei como será o mundo daqui para frente, em virtude dessa pandemia que vivemos. Certamente teremos outros desafios ainda pela frente. Mas eu sei que Jesus segue conosco neste momento. Está com a gente. E é por isso que a gente pode dizer Páscoa, ressurreição, nova esperança, novo descanso e essa confiança renovada de que Jesus é nosso amigo e nosso companheiro. Jesus não tinha nada para fazer em Emaús, gente. Nada. Tanto que quando ele aparece lá em Emaús, quando termina o texto, ele some. A única coisa que ele foi fazer em Emaús foi ir em busca de 2 discípulos desesperançados. Se é o seu caso, se você está desesperançado nesse momento, então quero convidá-lo a fazer o que os discípulos fizeram aqui. Diga no seu próprio coração. Não precisa nem ser em voz alta. Diga, Senhor, já se faz tarde. Fica com a gente. Fica comigo. E Jesus vai entrar e vai fazer morada e vai te abençoar ricamente. Que Deus te abençoe nessa Páscoa, te dê uma Páscoa repleta de alegria, mesmo diante de tanta tensão, mas repleta de comunhão com Ele, da presença do Espírito de Deus, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.